Paraná. Oferecimento: Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel. Meio-dia e 39, boa tarde para você ligado na RPC, Meio-dia Paraná, agora ao vivo de Londrina e com os impactos das eleições para a nossa região. Nós começamos justamente pelos deputados estaduais que foram eleitos e têm base eleitoral aqui na região metropolitana de Londrina. Os 3 deputados estaduais da nossa região que foram reeleitos são do mesmo partido, o PSD. Tiago Amaral, de Londrina, foi o 5º candidato mais votado no Paraná. Ele obteve 112.731 votos. Tiago é advogado, tem 36 anos e disputou a Prefeitura de Londrina nas últimas eleições municipais em 2020, ficando em 5º lugar. Na Assembleia Legislativa, vai para o 2º mandato. O nosso foco é pelo fortalecimento da nossa região. É isso que a gente tem feito ao longo dos últimos anos e é isso que a gente precisa reforçar agora. A nossa região, Pé Vermelha, é a região mais forte do nosso estado e a gente precisa mostrar isso com investimento. A educação da 445 está em execução, o nosso contorno de Arapongas, o Viaduto da Esperança que a gente ainda tem que fazer, né? Então são o contorno norte de Londrina, então são uma série de ações que vai melhorar a vida das pessoas e do empreendedor da nossa região. Devanil Reginaldo da Silva, o Cobra Repórter, foi o 16º colocado nas eleições para deputado estadual este ano. Recebeu 60.730 votos. O radialista nasceu em Apucarana, mas sua base eleitoral é Rolândia. Aos 48 anos, vai ocupar uma cadeira na Assembleia pela 3ª vez. Sou trabalho, dedicação, transparência e é dessa forma que nós temos trabalhado. Então, vamos continuar aí o trabalho. As emendas parlamentares que a gente tem, eu sempre destino aqui para a minha região, porque eu sou pé vermelho, amo essa terra e vou continuar defendendo e brigando para que a gente possa realmente ter os grandes projetos aqui para a nossa região. Tercílio Turini, de Londrina, também foi reeleito com 37.704 votos. Médico e professor universitário, ele tem 78 anos e atualmente ocupa a vice-presidência da Assembleia Legislativa. Este será o 4º mandato dele como deputado estadual. A gente tem agendas importantes. Uma agenda que já vai ser debate aqui na Assembleia, agora que a eleição terminou, é a questão do novo modelo de pedágio. Eu estou muito preocupado com o novo modelo, não é o modelo dos meus sonhos, e eu acho que a gente tem que rever algumas questões e fazer uma discussão importante. Dos deputados estaduais da região, o único que não conseguiu se reeleger para o próximo mandato foi Boca Aberta Júnior, do PROS. Em 2018, aos 23 anos, ele foi o deputado estadual mais jovem eleito no Paraná, com quase 40 mil votos. Dessa vez, obteve 17.232 votos e está na lista de suplentes. Apesar disso, a nossa região conseguiu manter para a próxima legislatura o número atual de representantes, 4 no total. Isso porque teremos uma deputada estadual de Londrina estreando no cargo. É a apresentadora de TV Cloara Pinheiro, também do PSD. Ela recebeu 35.151 votos. Com 59 anos, Cloara disputou uma eleição para cargo público pela primeira vez. É uma das 10 mulheres que irão ocupar cadeiras na Assembleia Legislativa do Paraná. Estou extremamente feliz e minha missão é continuar o meu trabalho social que eu já faço há muito tempo, mas agora dando voz a Londrina e toda a região. Continuar ajudando as crianças especiais, a inclusão e tanta coisa, empreendedorismo, tudo que a gente já faz, mas vai fazer muito mais. Eu estou muito agradecida. Vimos aí que a Cloara Pinheiro está eleita deputada estadual, está confirmada. E no caso da Cloara, a eleição dela se deu porque a candidatura de Moacir Fadel, do PSD, está sub júdice, ou seja, segue em análise pela Justiça Eleitoral. Ou seja, por enquanto, Cloara está confirmada entre os representantes da Assembleia Legislativa a partir do ano que vem. Já em relação aos nossos representantes em Brasília, lá nós não teremos mudanças. A região de Londrina elegeu neste ano 3 deputados federais, todos reeleitos: Felipe Barros, Luísa Canziani e Diego Garcia.
Ao todo, o Brasil possui 513 deputados federais. O número de eleitos por estado é baseado na população desses locais, com um mínimo de 8 e o máximo de 70 deputados. O Paraná possui 30 vagas para esta função. Comparada à eleição de 2018, a região perdeu representatividade no Congresso Nacional. Na última eleição, além dos 3 reeleitos, o deputado federal cassado Boca Aberta também estava na lista. Felipe Barros, do PL, recebeu 249 mil votos. Foi o terceiro candidato a deputado federal com mais votos no Paraná. Felipe tem 31 anos, nasceu em Londrina, é advogado. Disputou sua primeira eleição em 2016, quando foi eleito vereador de Londrina. Em 2018, passou a ocupar uma cadeira no Congresso Nacional e em 2022 foi reeleito. Quem pôde acompanhar a nossa rotina já em Brasília sabe que a minha rotina lá é frequentemente ir aos ministérios, garantir os recursos necessários, fazer com que as demandas de cada uma das cidades sejam atendidas. E eu quero intensificar ainda mais isso nesses próximos 4 anos. Luísa Canziani, do PSD, foi reeleita com 74 mil votos. Tem 26 anos, nasceu em Londrina e é advogada. Foi eleita deputada federal pela primeira vez em 2018 e reeleita neste domingo. Continuar com a nossa luta em prol da educação, da inovação, continuar com a nossa luta em prol da inclusão, mas também sendo uma ponte para a gente viabilizar investimentos através do governo federal e também do governo do estado para melhorar as nossas cidades. Infelizmente, as nossas cidades, diante do modelo federativo que a gente tem, elas precisam da mão amiga do governo do estado, do governo federal para fazer obra, para fazer creche, para fazer asfalto, para gerar mais desenvolvimento. E é dessa forma que nós queremos continuar atuando. Diego Garcia, do Republicanos, recebeu 65 mil votos. Formado em administração, tem 37 anos, nasceu em Bandeirantes e atualmente tem a região de Londrina como base eleitoral. Será o terceiro mandato dele como deputado federal. Nós entramos em contato com a equipe do deputado Diego Garcia para gravarmos uma entrevista, mas a assessoria afirmou que hoje ele não teria disponibilidade. A votação desse domingo também teve impactos na Câmara de Vereadores, só que lá todos que estavam na disputa para deputado federal ou estadual acabaram não se elegendo. Entre os 19 vereadores de Londrina, 13 disputavam a eleição deste domingo. Nenhum foi eleito. Na briga por uma vaga de deputado federal, a vereadora Jessicão foi a mais votada. Recebeu 33.376 votos. Depois vieram Mara Boca Aberta, Lenir de Assis, David Weasley, Giovanni Matos, Eduardo Tominaga e, por fim, professora Sônia Gimenez. Também havia 6 vereadores tentando vagas de deputado estadual. O atual presidente da Câmara, Jairo Tamura, teve o melhor desempenho. Recebeu mais de 29 mil votos. Na sequência, vieram Fernando Madureira, Matheus Tum, Daniele Ziober, Ailton Nantes e Emanuel Gomes. Para a presidência da Câmara Municipal, os mais de 300 mil eleitores de Londrina seriam suficientes para eleger vários dos atuais vereadores, tanto para a Câmara dos Deputados como para a Assembleia Legislativa do Paraná. Só que, segundo Jairo Tamura, a divisão exagerada dos votos, devido à quantidade de vereadores que foram candidatos nessas eleições, prejudicou a vitória de qualquer um daqui. Nós tínhamos que ter uma consciência política muito maior do que essa. Nós temos que ter qualidade e quantidade de votos. Eu acho que não adianta lançar 100 candidatos onde a possibilidade de eleger nenhum com a divisão de votos é válida, né? Então, acho que nós temos que pensar em eleger com mais potencial de voto, pelo menos ter representantes com mais possibilidade de ganho na eleição. Na eleição anterior para deputados, em 2018, 5 vereadores estiveram na disputa em Londrina. Um deles se elegeu. Felipe Barros conquistou uma cadeira como deputado federal ao receber mais de 75 mil votos. Daquela legislatura, Boca Aberta, que havia tido o mandato cassado pela Câmara e concorreu após recorrer à Justiça, também foi eleito deputado federal, com mais de 90 mil votos. Só que depois, por outras denúncias, teve o mandato cassado também na Câmara dos Deputados.
Toda vez que se tem uma eleição, se busca entender o recado também por trás desses votos, desses resultados. E até por isso, a Vanessa Navarro traz agora uma análise do resultado das eleições aqui para Londrina e região. Vanessa Navarro, boa tarde para você. Obrigada, Alberto. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, agora é hora de tentar fazer uma leitura desses números, né? Para isso, a gente convidou para conversar com a gente o professor Clodomiro Banvardi, ele que é professor de Ética e Filosofia Política da UEL, está sempre com a gente analisando as eleições, né? Boa tarde, professor. Essa questão da representatividade, né? 4 no Legislativo Estadual novamente, 3 no âmbito federal. Isso é pouco para a segunda maior cidade em sua região aqui no Paraná? Eu acho que é pouco, nós temos um potencial que poderia ser ampliado, mas isso exige, e a eleição até foi pedagógica nesse sentido, de evitar que a gente faça o quê? O lançamento dessa pluralidade de candidatos que gera uma fragmentação muito grande de votos, sempre lembrando que nós estamos no sistema proporcional, e esse voto acaba migrando para outras regiões do Estado. Talvez nós tenhamos que levar em consideração uma relação mais direta, uma conversa mais direta com a sociedade e os partidos políticos. Não deixar isso sobre a responsabilidade somente do eleitor. Nenhum vereador dos que se candidataram conseguiu ir para a Assembleia. Isso também é um reflexo dessa pulverização ou demonstra alguma insatisfação do eleitorado com o Legislativo Municipal? Eu não vejo que há uma insatisfação, mas há sim o quê? Um pré-aquecimento, muitas vezes, por parte do vereador, já mirando a eleição municipal. Então isso acaba trazendo um prejuízo muito grande, porque é uma quantidade de votos que acaba se ramificando para outros segmentos e outros candidatos fora de Londrina. Todos os deputados estaduais eleitos do mesmo partido, PSD, partido do governador. Isso é bom para a região? Isso demonstra, em primeiro lugar, a força que o Ratinho Júnior chega vitorioso nessa eleição, uma Assembleia também bastante sólida com o PSD. Agora, para a nossa região, eu acho que o alinhamento com o governo estadual sempre é muito bom. Tá certo. Professor, obrigada por enquanto. Vou pedir para o senhor ficar mais um pouco com a gente. Daqui a pouco a gente volta com mais análises aqui, né, Alberto? Tá ok. Daqui a pouco, então, ao longo da entrevista, você foi vendo algumas imagens ali justamente de quem foi eleito para essa próxima legislatura, que vai de 2023 a 2026. Agora, 12h51, depois do intervalo, a gente segue falando de eleições, mostrando como foi o domingo de votações aqui em Londrina. Os eleitores tiveram que esperar horas na fila e em várias sessões a votação avançou após as 5 da tarde. Tem também os números da candidatura à presidência, a governador e ao Senado, os números fechados aqui de Londrina. A imagem ao vivo é da nossa cidade de Londrina, daqui a pouco também a previsão do tempo para você. Agora, 22 graus. De volta com o seu Meio Dia Paraná e agora com o resultado da votação para presidente em Londrina, com os números detalhados para você. Jair Bolsonaro teve ampla vantagem, fez mais de 196 mil votos, o que representa 64% dos votos válidos. Lula ficou na casa dos 74 mil votos. Em seguida, Simone Tebet fez 18 mil e Ciro Gomes na casa dos 10 mil votos. Está aí na tela para você. No comparativo com o primeiro turno de 2018, Jair Bolsonaro teve percentuais parecidos em Londrina. Já o número total de votos cresceu em cerca de 10 mil. Reflexo também do aumento do eleitorado daquela eleição para esta. Agora a tela para governador do estado. Ratinho Júnior fez mais de 214 mil votos em Londrina, 76% do total de válidos, acima inclusive da média registrada no estado. Em segundo lugar, Roberto Requião, na casa dos 50 mil votos, quase 18% dos votos válidos. Na tela seguinte, o desempenho dos candidatos a senador. Sérgio Moro também foi bem votado em Londrina, com quase 40% dos votos válidos, mais de 107 mil votos. Paulo Martins ficou ali nos 32%, quase 33%. E em terceiro lugar, Álvaro Dias, com 19%. Um novo contato agora com a Vanessa Navarro para analisar a escolha do londrinense em relação ao presidente, governador e também ao Senado da República. Alberto, a gente vai seguir, então, falando sobre isso com o professor Clodomiro Banvardi, né, fazendo essa análise política aqui com a gente.
Professor, falando aí primeiro desse resultado para a presidência, que leitura que a gente pode fazer dos números registrados aqui em Londrina e depois partindo aí também para o cenário nacional? Eu acho que Londrina, no Paraná, se confirmaram, né, os números que as pesquisas indicavam. No cenário nacional, já não. Eu acho que a pesquisa capturou muito bem o quantitativo de votos do candidato Lula, mas não necessariamente essa enxurrada de votos que o Bolsonaro recebe na reta final. Eu acho que o grande recado que fica aí para o segundo turno é que os candidatos têm um compromisso agora de apresentação das propostas em relação ao país e não propriamente aquelas picuinhas que intermediaram o primeiro turno. Em Londrina e região, a gente pode ter um quadro muito diferente disso. O senhor acha que esse grande índice de abstenção que a gente teve, 20% dos eleitores podem migrar e pesar bastante a balança para um lado ou para o outro? Levando em consideração o passado, 2018, que Londrina confere 82% de votos ao Bolsonaro no segundo turno, eu acho que esse índice estabiliza. Agora, na esfera nacional, os dois candidatos vão ter que discutir muito com esse eleitorado, o que não foi votar e também aqueles votos que ficaram represados lá com Ciro Gomes, com a Tebet e os demais candidatos. Explica esse índice aí de abstenção, esses mais de 20%. Olha, talvez uma certa indiferença em relação ao próprio processo eleitoral, porque questões pontuais existem que impedem a ida à urna e votar, mas a quantidade é muito significativa. Nós temos aí entre 20% ou um pouco mais. Então, é um eleitorado que nós precisamos ter muita atenção, conclamá-los para que eles possam participar do processo e se posicionar nesse momento de disputa bastante acirrada no processo eleitoral nacional. Se o senhor fizesse análise também da eleição para governador, era algo esperado aqui também. O senhor estava falando que não destoou muito do histórico que a gente tem aqui no Paraná, né? No caso, confirmou as pesquisas que nós tínhamos e confirma também essa tradição. No Paraná, desde a instituição da reeleição, todos os nossos governadores foram reeleitos. E também eu acho que tem que levar em conta essa capacidade política que agrega, né, que é um aspecto bastante importante na figura do governador Ratinho Júnior. Agora, com uma votação tão expressiva para o governador eleito e também para a bancada dele, como a gente já mostrou, todos apoiados pelo governador, é hora da população cobrar que isso se reflita também em ações aqui para a nossa região? A votação que ele teve em Londrina, os deputados eleitos em Londrina e região, de fato, demarcam esse compromisso do governo com a nossa cidade, com a nossa região. Mas também compete a nós, cidadãos, a cobrança permanente pelos nossos direitos aqui, pelos aspectos que nós reivindicamos aqui na nossa cidade. Com certeza. Obrigada, professor. Fica esse recado, então, também para os cidadãos. Alberto. Valeu, Vanessa. O processo eleitoral não para por aí, ou seja, é o acompanhamento do exercício desses mandatos que foram atribuídos nesse domingo. Em Londrina, especificamente, dos 393 mil eleitores, 76.394 não compareceram para votar ontem. A abstenção foi de 19,35%, mais do que no primeiro turno de 2018, quando o índice de ausentes ficou em 16,84%. Domingo de votação que, claro, mexeu com toda a nossa cidade, também com a região, e as equipes do Meio de Paraná foram acompanhar esse domingo de muita movimentação e também muitas filas por aqui. Milhares de pessoas em Londrina exerceram o direito de escolher quem consideram mais adequados aos 5 cargos em disputa. A Júlia ainda tem muitos anos pela frente até poder tirar o título, mas acompanhou a mãe. Futuro nossos filhos, né? Tem que cuidar disso, né? Muito. Uma das cenas mais comuns do dia na cidade foi esta. Corredores lotados de gente em escolas públicas e particulares e também faculdades. Teve local de votação em que a espera chegou a 3 horas. Caso dos eleitores que votaram na Biblioteca Municipal, ao lado da Catedral. Espera que passou de 1h30 também ocorreu em muitas sessões. Dá quase 2 horas de fila. E até chegar lá vai bater 2 horas. Teve gente que foi votar na parte da manhã, se assustou com o tamanho das filas, deu meia volta e retornou à tarde. Eu vim cedo, tinha umas 40 pessoas na frente, desisti, voltei agora, mais de 60 na frente, mas consegui votar. Em várias sessões, não foi possível encerrar a votação às 5 horas da tarde. Foi preciso distribuir senhas para quem aguardava na fila. Todos que chegaram até esse horário puderam votar. Em alguns casos, a votação passou um pouco das 7 horas da noite, chamando a atenção até das pessoas que já trabalham há bastante tempo nas eleições.
Eu fui surpreendida com essa demora. Nas outras vezes foi um pouco mais rápido. Segundo a Justiça Eleitoral, o atraso na votação, essa longa espera nas filas em Londrina, ocorreu por 2 motivos. Dificuldade no reconhecimento das digitais, principalmente das pessoas mais idosas, e urnas eletrônicas antigas. As de Londrina estão sendo usadas há 9 anos. Das 1.139 urnas eletrônicas, 39 tiveram que ser substituídas porque apresentaram problemas técnicos. Nas sessões em que isso ocorreu, os eleitores precisaram aguardar para que a troca do equipamento fosse feita. Só no Colégio Estadual Marcelino Champagnat, 2 urnas tiveram que ser substituídas logo no início da votação. Foram pelo menos 2 horas de atraso para começar a votar. Para o juiz eleitoral, o balanço do domingo de eleições em Londrina foi positivo. São 5 cargos, os de deputado federal e estadual tem muitos candidatos, a urna fica mais lenta, fica mais carregada, o eleitor acaba demorando um pouco mais para votar, então nós contamos muito com a paciência do eleitor, mas no geral foi muito, fora isso que houve no Brasil todo, foi uma eleição tranquila, esperávamos que teríamos mais incidentes aqui. E assim a gente vai chegando quase ao fim do Meio Dia Paraná especial de eleições. Lá no G1 também tem todos os dados detalhados para você conferir e compartilhar. Antes de me despedir, a previsão do tempo para você, mostrando que esta segunda-feira, com tempo instável, com céu encoberto, pode ser de chuvas ao longo da tarde aqui no norte do Paraná. Uma chuva em pequena quantidade e a temperatura máxima nem sobe tanto, batendo ali nos 24 graus. À noite, a princípio, o tempo volta a ficar firme. Amanhã, aí o tempo firme de vez, com o sol predominando em todo o norte do Paraná, mínima de 14 em Jacarezinho, de 13 em Apucarana e as máximas mais elevadas do que hoje, 26, 27 graus no norte e norte pioneiro do Paraná. Aqui em Londrina, a terça-feira e a quarta serão de tempo firme, com mínima de 15 na terça, máxima chegando aos 28 na quarta. Mas na quinta-feira a instabilidade volta e aí com previsão de bastante chuva, de 44 milímetros, e a temperatura nem vai subir tanto assim, ficando na marca dos 23 graus. Portanto, segunda tempo instável, terça e quarta com sol predominando e na quinta-feira volta a chover e bastante em Londrina e toda a nossa região. Agradeço a sua companhia, a gente se despede com imagens ao vivo de Londrina, nesse momento 22 graus. Está chegando por aí o Globo Esporte, tem a participação da Kathleen Tanan, que vai trazer para você as informações do nosso Tubarão, que volta a campo hoje à noite jogando fora de casa. E também, no Boa Noite Paraná, Mônica Dal comandando a previsão do tempo ao longo dessa semana. A você, o meu muito obrigado, uma ótima tarde e até amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão quadra construtora, próximo ao Arel.